telespectadores e as telespectadoras da TV Arapuã, a você que nos acompanha diariamente, muito obrigado pelo carinho e o nosso muito obrigado pela audiência de todos os paraibanos e paraibanas. A gente começa essa segunda-feira, começa essa semana, na verdade, logo cedo, o mundo inteiro tomou conhecimento da morte do Papa Francisco, de 88 anos, que nos deixou já por volta das 2h35 da madrugada desta segunda-feira, horário de Brasília. Já era, inclusive, lá onde o Papa estava ainda nesse processo de recuperação em Roma, na Itália, após passar 33 dias internado, cuidando de problemas de um quadro grave respiratório, onde se criou ali toda uma comoção, todos os olhares atentos do mundo. O Papa teve um processo de recuperação, estava voltando aos poucos às atividades normais enquanto o maior líder da Igreja Católica Mundial, que tem mais de 1 bilhão de seguidores pelo mundo inteiro, sendo aí no segmento das religiões do mundo inteiro, tendo essa liderança, e ele na condição de Papa, o maior líder da Igreja Católica. Ele estava ali há pouco mais de 12 anos à frente deste cargo, chegando a ser o primeiro Papa latino-americano, argentino, representante aqui, um irmão nosso, representante de um país vizinho ao nosso, a chegar ao cargo máximo na Igreja Católica. Francisco ficou muito conhecido, principalmente por ser alguém muito próximo das minorias, por encarar temas sensíveis dentro da Igreja Católica. Ele, inclusive, que assumiu logo após a renúncia do Papa Bento XVI, no momento em que a Igreja Católica estava ali no momento de tensão e de algumas polêmicas que acabaram atingindo a imagem da Igreja Católica, mas ele conseguiu sentar na cadeira e colocar ali um equilíbrio de harmonia pela preservação da Igreja Católica. Francisco esteve, inclusive, aqui no Brasil, fez visita ao nosso Brasil, esteve no Rio de Janeiro, em uma das suas passagens pelas visitas pelos outros países, esteve aqui no Brasil, e a gente, claro, passa a conversar um pouco mais sobre esse assunto, porque daqui a pouco a gente vai trazer também os nomes dos brasileiros cotados. São mais de 130 cardeais que estão aptos, os que estão com idade inferiores aos 80 anos e que podem participar desse processo do conclave, que é a escolha do novo Papa. Como esse assunto tem grande repercussão, tem muito a se falar, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Arapuã, do nosso programa, o padre Carlos Maurício, é o pároco da Igreja Santa Júlia. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje para relatar um assunto que nós nem gostaríamos, né? Não esperávamos a morte do Papa Francisco, mas a vida é isso mesmo, né? Ela tem o início e também tem o seu fim. Padre, primeiro, para a gente começar compreendendo, muita gente fala, o Papa isso, o Papa aquilo. O senhor, na condição de padre, de alguém de uma vida inteira dedicada ao mundo cristão, ao cristianismo, à Igreja Católica, para os senhores que são padres, que são alguém que estão ali nessa linha em que o Papa é o maior na linha sucessória, o que é a figura do Papa? Olha, é o seguinte, nós sabemos que a figura do Papa ele é escolhida pelo conclave, como você acabou de dizer isso, mas nós temos a certeza de que é o Espírito Santo que age. Então todos eles vêm por obra do Espírito Santo. Ele é eleito de uma forma sobre-humana, porque para assumir uma igreja no mundo inteiro tem que ter realmente a inspiração do Espírito Santo. Então nós temos isso. Aí cada um vem com a sua mentalidade e a sua forma de agir. Para nós, ele é o líder deixado por Jesus Cristo através da figura de Pedro, e hoje ele é o sucessor. Então é a maior representação de Cristo na Terra que vocês podem ver, a maior referência é essa referência do Papa? Na Terra, sim. Porque a Igreja Católica tem a vivência de uma comunhão. Então o Papa, como ele é representante único do mundo, é que nós estamos em comunhão com ele. Então para nós não tem dissidência, mas é a ele que nós devemos seguir.
Então, sempre que a Igreja Católica, o norte da Igreja Católica a ser seguido aqui na Terra é o norte dado pelo Papa que está ali de plantão. Pelo Papa que está ali de plantão. Neste caso, para a gente compreender, a gente está falando com um padre, a gente fala com um bispo, fala com um cardeal, dentro da hierarquia da Igreja Católica, até chegar ao Papa, como é que funciona essa questão da hierarquia da Igreja Católica, os cargos que são exercidos? Pois é, nós sabemos que, pela norma geral, qualquer pessoa pode ser nomeado Papa, depende, né, do conclave, né? Mas, para chegar até lá, vai através de ser bispo, arcebispo, depois nomeado cardeal, e fazer parte lá da Cúria Romana, e aí os nomes serão surgidos, porque dificilmente o conclave adivinhar que você, aqui em João Pessoa, é um nome cotado para isso. Então é muito mais fácil ser escolhido dentro dos cardeais, que tem uma convivência muito mais profunda lá da Cúria do Vaticano. Então, nesse caso, o senhor é padre, o senhor pode se tornar também um cardeal apto a estar colocando o nome à disposição para ser Papa também? Pode ser, pode. Qualquer padre que se tornar arcebispo, tornar cardeal, ele pode colocar o seu nome à disposição e ser nomeado. Então, dentro dessa linha, primeiro se torna padre, depois arcebispo, depois bispo, cardeal, aí apto a ser padre? É nessa linha? É nessa linha. Nessa linha que se chega lá. E nessa linha, dura quanto tempo para poder chegar a esse procedimento? Depende. A gente observa que todos os papas que passaram é sempre ali acima, uma idade acima de 70, exato, próximo de 80. Até porque é o seguinte, para um papa ser nomeado jovem ainda é muito complicado, porque é uma vida. Então você ter 30, 40 anos de papado, como é difícil para o ser humano, né, assumir tantos anos numa dimensão tão difícil. E, como eu disse a você, né, como tem essa caminhada, então por isso que sempre os papas são nomeados um pouquinho mais de idade. Sobre o Papa Francisco, o senhor, enquanto referência para os padres, o que o senhor tem a falar especificamente sobre a figura do maior líder da Igreja Católica, que é o Papa Francisco? Pois é, o Papa Francisco, ele foi o primeiro em muitas coisas. O primeiro ser da América Latina, da Argentina. Até a gente brincar, quando ele foi nomeado Papa, a gente disse, o primeiro milagre dele é fazer um brasileiro gostar de uma Argentina, né? Então, ele trouxe já para nós. Depois, ele, no dia da nomeação dele, já foi com o seu humor, né? Ele falou, no dia que saiu o nome dele, ele foi lá e disse que os cardeais escolheram um Papa lá do fim do mundo. Ele sempre colocava dessa forma. E ele, enquanto arcebispo de Buenos Aires, lá na Argentina, ele deu um bom exemplo de simplicidade. Quer dizer, ele não tornou simples depois que foi Papa. Ele tem uma história de simplicidade. A simplicidade para ele está nele, é dentro dele mesmo. Já nasceu com essa vontade de ser alguém simples e estar no meio do povo. Ele, como arcebispo de Buenos Aires, ele andava de ônibus coletivo, ele andava a pé nas ruas, porque ele disse que queria ver como é que vivia as pessoas nas ruas da sua arquidiocese. Então ele trouxe para nós, para a Igreja Católica, primeiro, depois de muitos anos, a assumir um Papa que depois que o outro renunciou, né? Que nós não alcançamos isso. Há muitos anos que houve renúncia. Depois o Papa Bento XVI renunciou, ele foi o primeiro na nossa década, no século, a assumir o pontifício com um Papa vivo ao seu lado. Então, foi uma grande referência. Esses dois tinham uma amizade tão profunda que sempre amavam um ao outro de forma que respeitavam em todas as coisas. Quando surgia algo que alguém lá pensava que não era de acordo com o Bento XVI, ele dizia, eu concordo com ele, estou de apoio com ele. Então, até a morte de Bento XVI, foi essa vida muito conjunta deles dois. Dentro dessa linha sobre a maneira como ele conduzia internamente, porque tem aquela mensagem que é a mensagem pública, aquilo que é falado para o público, mas existem as regras que são regras internas, a igreja se comunicando internamente. Como é que o senhor avalia a postura dele enquanto maior liderança interna, falando para os padres, para os religiosos? Pois é, o contato que eu tive com as pessoas que tiveram contato com ele, que nós recebemos, porque eu tive contato com ele uma vez, mas somente à distância, não foi nenhuma reunião, nenhuma entrevista, nem chegar perto dele assim. Mas conversando com Dom Delcio, com Dom Alcivan, então eles conversaram muito comigo sobre isso, e é uma pessoa amável, né? E recebia sempre com aquele jeito
carinhoso de ter, e sempre tinha algo de algum bispo, e dizia, você que é isso assim, né? Você que é o bispo que fez isso, que era assim. Então ele tinha sempre essa intimidade com os bispos que ia visitá-lo. Eu vi algumas mensagens, algumas frases nas redes sociais, algumas pessoas lamentando com tristeza a partida do Papa Francisco e outras pessoas, principalmente aquelas mais conhecedoras da Bíblia, como uma espécie de celebração, dizendo, olha, o nosso Papa ele descansa agora e vai ao encontro com Jesus Cristo de Nazaré, que é o Criador de tudo. Na visão do senhor, esse momento da partida de um Papa, a morte de alguém, é algo que representa para ficar triste ou é algo que precisa ser celebrado porque é o reencontro com Cristo? Muito bem, então, nessa coincidência de que nós celebramos a Páscoa ontem, né, o da Páscoa, e ele falece hoje. Para Jesus, o triunfo, a glorificação sua foi na cruz. Jesus não mostra que a morte é o fim, mas a morte é uma passagem. Então, conhecendo, sabendo bem, o conhecimento da igreja que segue, nós hoje temos como que fosse a Páscoa. A glorificação de Francisco aconteceu hoje com o chamado de Deus. Até porque foi uma grande surpresa, né? Ontem ele estava, abençoou. E a última mensagem dele, e hoje amanheceu o dia com essa notícia. Então, foi surpreender para todo mundo. Até mesmo nas redes sociais, a gente via, até hoje de manhã, eu já sabia que ele tinha morrido, mas dizia, a saúde do Papa, a bênção do Papa ontem, ele abençoou. Então, foi difícil para a gente começar, de repente, sentir essa notícia. Mas, para nós, católicos, é uma alegria, é a Páscoa hoje, nós vamos celebrar a vida. Às 19 horas teremos a missa na catedral, e a partir de manhã as paróquias vão celebrar, então para celebrar a vida, a vitória sobre a morte, a ressurreição que Cristo nos pregou e também nós pregamos por aquele servo de Cristo. Quando o Papa morre, assim, tem algum rito específico na Igreja Católica de todo mundo? Tem. Como é que funciona esse rito? É porque nós recebemos a CNBB já. A CNBB é quem se comunica com os senhores. Com os bispos, né? Os bispos passam para os padres. Vai ser, tem todo um ritual. A CNBB, só para quem está em casa compreender, que é a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, né? E que é a ligação direta com Roma, e aí se comunica com os bispos de todos os estados, né? Porque cada estado tem o seu bispo, e aí faz essa ligação com os padres. Exato. Então vocês estão aguardando ainda um comunicado de saber como é que vai ser esse rito? Já lançou mandou esse o ritual. Como é que vai ser esse rito? Que a CNBB já lançou. Sim, já mandou para nós. É o seguinte, somente questões rituais da própria. A missa vai ser do mesmo jeito, sabe? Agora tem rituais de como fazer. Eu ainda não abri chegou ainda. Recente, né? Chegou recente agora, não abri ainda para ver como é que vai ser. Mas é somente assim, como vai se comportar, as vestes brancas, como é que vai ser, com todo mundo. O luto da igreja, né? Isso aí. Certo. Para quem está em casa acompanhando agora o nosso programa, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Arapuã, inclusive conversando agora com o padre Carlos Maurício, ele que é pároco da Igreja Santa Júlia aqui em João Pessoa. O Brasil inteiro e o mundo tomaram conhecimento da morte do Papa Francisco, de 88 anos, nesta madrugada. Inclusive, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e em seguida nós já voltamos falando um pouco sobre esse procedimento da sucessão na Igreja Católica. Como é que fica as questões relacionadas ao novo Papa que será escolhido. Tem inclusive nomes de cardeais brasileiros. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto.